TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, gente! Começando mais um programa, Páginas da Bíblia, agora com o segundo tema, segundo bloco do nosso Davi, grande homem, belíssimo homem, um homem que foi ungido pelo Senhor e que, para nós entendermos Davi, precisamos começar no programa passado falando sobre Samuel, sobre Saul. E agora sim, especificamente hoje, vamos pedir que os nossos mestres, Diácono José Carlos e Padre Carlos, a quem agradeço a presença, possa nos orientar em mais esse programa. Então, já sem muitas delongas, vamos abrindo aí nosso material para a gente começar já o estudo de hoje. Estamos no primeiro livro de Samuel, desta feita, no capítulo 16, que nós vamos entender a unção de Davi. E eu vou pegar lá mais abaixo, no versículo 11, que vai nos dizer: ele, Samuel, perguntou a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: falta ainda o menor, que está tomando conta do rebanho. Então Samuel disse a Jessé: manda procurá-lo, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belo semblante e admirável presença. E Yahvé disse: levanta-te e unge-o. É ele. Samuel apanhou o vaso de azeite e disse: ungiu na presença dos seus irmãos. O espírito de Yahvé precipitou-se sobre Davi, a partir desse dia e também depois. Quanto a Samuel, ele se pôs a caminho e partiu para Ramá. Aqui eu quero a ajuda do diácono, começando por ele. Saul, que era um homem que já havia pisado na bola, como vocês viram no programa passado, por 2 vezes, sentia-se inseguro, sentia-se ameaçado. Ele, neste momento, logo em seguida, ele não fica sabendo dessa unção, né, diácono? Não, ele não fica sabendo, mesmo porque se ele o soubesse, ele mataria o nosso querido Samuel. Então, Samuel disse para Deus, não é? Como que eu vou lá ungir esse rapaz? Se o Saul ficar sabendo, ele vai me matar. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, disse: não, você vai lá. O pretexto é que você vai oferecer um sacrifício lá na casa de Jessé. E aquele que for o meu escolhido, você vai fazer a unção, né? Então, na verdade, Saul não fica sabendo. Ele vai começar a desconfiar depois, né? Na cena dos próximos capítulos, quando as mulheres começarem a cantar: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Aí ele vai começar a desconfiar, vai ter inveja, vai querer matar, vai ser terrível a relação, né? Embora Davi, que tem o coração segundo Deus, ele vai ser muito leal. Vai ser leal até o fim. Ele vai ser leal, a Saul. Então aqui acontece essa unção, né, que é algo muito importante. Os reis eram sempre ungidos, os profetas recebiam a unção, os sacerdotes também recebiam a unção. Já temos aí uma prefiguração da nossa configuração a Jesus no batismo, sacerdote, profeta e rei. Por isso, no nosso batismo, na nossa crisma, nós recebemos a unção com óleo da crisma. Então, digamos assim, a prefiguração da matéria do sacramento da crisma, né? Essa é uma das prefigurações dos sacramentos. E importante também nessa passagem, nós relembramos que Deus, ele não julga segundo as aparências. Vieram todos aqueles irmãos, 6 irmãos foram apresentados, todos muito fortes, bonitos, guerreiros, não é? Mas Deus dizia a Samuel: não é esse. E ficou faltando o menorzinho, que nem o Jessé lembrou, porque ele estava lá cuidando das ovelhas, estava lá no campo cuidando das ovelhas. E então Jessé falou: mas Samuel, acabaram os seus filhos? Ah, não, tem lá o pequenininho lá que está cuidando das
das ovelhas. Então chama, porque nós não vamos sentar à mesa antes de que a família esteja completa. Detalhe, número 7, Davi foi o 7º. Então 7 na Bíblia tem o sentido de totalidade, o sentido de perfeição, né? E então quando aparece esse menorzinho, embora pequeno, ele era muito belo, né? Diz que ele era ruivo, de belo aspecto. Aí Deus diz, é esse, né? É esse que é o homem que havia sido anunciado pelo próprio Samuel para Saul. Já escolhi um homem conforme o meu coração. Esse homem conforme o coração de Deus. Então é Davi, que aparece, né, nessa unção lá na casa do pai dele, né? E depois disso, então, a história segue. Mas sempre o reinado, a realeza, ou todos esses ministérios, sacerdote, profeta e rei, sempre começam com a unção. E os reis eram, então, ungidos, né, pelo sacerdote para essa função régia, para essa função real. Então, por um período, passamos a ter 2 reis. Um Saul e o ungido, que é Davi. Sim, diante de Deus, sim. Diante dos homens, não. De direito, diante de Deus, sim. Mas diante dos homens era Saul continuou regendo. Porque não era interessante, inclusive para Samuel. Saul com certeza iria mandar matá-lo, né? Sabendo que ele havia ungido um outro rei em seu lugar. Padre Carlos, como é que vai se dar essa relação de Davi com Saul? Nós temos então 2 narrativas a esse respeito, como é que os dois se encontraram e começaram então a sua saga, não é? Nós temos a primeira narrativa, que é bastante interessante, ainda no capítulo 16, logo depois desse trecho que foi lido. O senhor quer que eu leia? Porque eu já posso fazer a leitura, então, vocês acompanham aí do 16, 14. 14 até o finalzinho, antes de começar o 17. Vai dizer, o espírito de Javé tinha se retirado de Saul, e um mau espírito procedente de Javé o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram, eis que um mau espírito vindo de Deus te tormenta. Manda nosso Senhor e os servos que te assistem irem buscar um homem que saiba dedilhar a lira, e quando o mau espírito da parte de Deus te atormentar, ele tocará e tu te sentirás melhor. Então Saul disse a seus servos, procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Um de seus servos pediu para falar e disse, tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro, fala com discernimento, é de bela aparência e Javé está com ele. Saul despachou logo mensageiros a Jessé com esta ordem, manda-me o teu filho Davi, que está com o rebanho. Jessé tomou um jumento, pão, um odre de vinho, um cabrito e mandou o seu filho Davi levar tudo a Saul. Davi chegou à presença de Saul e se lhe pôs ao seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele e Davi se tornou seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé, que Deus fique a meu serviço, que Davi fique a meu serviço, porque conquistou a minha admiração. Todas as vezes que o Espírito de Deus o acometia, Davi tocava a lira e tocava. Então Saul se acalmava, sentia-se melhor e mau espírito o deixava. Primeiro, Isso. Padre Carlos, eu quero que ficou estranha essa questão do mau espírito procedente de Javé. Pois é, né? São as teologias, né? Que a gente encontra. Se a gente for pensar corretamente, né, tanto na narrativa de Gênesis como também na narrativa de Jonas, né, o diabo é apresentado como criatura de Deus, né, que depois então debanda, né? Então aí a gente pode entender também esse tipo de expressão dessa narrativa dizendo de que Deus também, todos os espíritos são criados por Deus. Então não existe nada que exista que não seja criatura de Deus. Com certeza. Mas o bem interessante perdão, desse quesito é o que falou um pouquinho antes, né, que quando Davi é ungido, o Espírito de Deus passa para ele e vem um ruim para o Saul, né? Daí que começa tudo que o Saul vai fazendo, começa a degringolar, né, indo cada vez pior, e tudo que Davi vai fazendo é abençoado e alcança sucesso. Daí a gente vai ver que a coisa
no âmbito humano, né, as pessoas começam, como o próprio Saul, né, acabamos de ouvir, começa a admirar muito Davi, e Saul vai sendo cada vez então mais desprezado. Já rejeitado por Deus, começa a ser rejeitado pelas pessoas também. A fórmula perfeita para a inveja, né? É que vem ali logo em seguida, né? Mas aqui é interessante isso. Esse mau espírito causa ataques, né, de ira, em Saul, e o Davi vai lá para tocar a cítara e acalmá-lo, mas conquista então seu bem-querer, ele fica escudeiro também de Saul. Isso. Daí vem a segunda apresentação, né? O segundo modo, porque o livro ele não tem uma mão só. O livro, como nós temos na Bíblia hoje, tem várias autorias, tradições de diversas origens e épocas que depois foram juntados. Então podemos ver a segunda apresentação, está lá no capítulo 17, a partir do versículo 12. O senhor quer que vá até onde, padre, aqui? Que fique melhor para todos acompanharem? Pode ser até o 19, creio que é suficiente. Tá. Davi, portanto, era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé, que tinha 8 filhos. No tempo de Saul, este homem era já velho e considerado entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido embora. Tinham seguido Saul para a guerra. Os 3 filhos que estavam na guerra se chamavam Eliabe, o mais velho, o segundo Abinadab e o terceiro Sama. Davi era o mais jovem e os 3 mais velhos tinham seguido Saul. Davi ia e vinha do serviço de Saul para cuidar do rebanho de seu pai em Belém. Os filisteus se aproximavam pela manhã e à tarde, e assim se apresentou durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço-te que leves aos teus irmãos esta vasilha de grão torrado, tostado, e estes 10 pães. Vai rápido ao acampamento levá-los aos teus irmãos. Esses 10 pedaços de queijo oferece-os ao chefe de 1000. Indagarás sobre a saúde dos teus irmãos e trarás deles um soldo. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale do Terebinto em guerra com os filisteus. Isso. Então a gente nota que essa narrativa, ela começa como se Jessé e os filhos ainda não fossem conhecidos, que já apareceu então no início desse capítulo, do capítulo 16, né? Mas tem aqui uma tentativa de harmonização entre as duas fontes, que é o capítulo 15, o 17, versículo 15. Davi ia e vinha ao serviço de Saul para cuidar do rebanho do seu pai em Belém. Então tenta harmonizar, né, as duas apresentações. Uma, então, que Davi já tinha sido ungido, e essa segunda aqui que coloca, então, que ele chega com essas provisões, né, que Jessé manda aos filhos e também aos chefes de 1000 que Davi fosse entregar. Agora, quando acontece isso, essa segunda apresentação, então, quando Saul e o exército estão em conflito com os filisteus, e quando já havia, então, no início do capítulo 17, tem a narrativa, fala que como estavam os 2 exércitos, né, o exército de Saul e o reinado dos filisteus, para se enfrentar em batalha, mas que aparece o campeão, né, o maior, o mais valoroso e forte guerreiro dos filisteus, fazendo um desafio para que se apresentasse também do lado de Israel para a batalha. É chamado desafio singular, né? Que era comum e aparece inclusive na literatura pagã também, na Ilíada, por exemplo. Em vez de os 2 exércitos se enfrentarem, pegavam o melhor de um lado, o melhor do outro lado, faziam a guerra entre eles, e quem ganhasse já se considerava a batalha então vencida. É interessante, exatamente por causa dessa batalha singular, é que Davi vai ser visualizado e até hoje eterniza na história Davi como sendo aquele grande guerreiro, pequeno em estatura, né, mais inteligente no seu modo de agir, que derruba esse filisteu, que é um gigante. E né, grande Diácono? na fé, porque Também, né? Davi, ele escuta os insultos. Detalhe, nesse mesmo capítulo 17, é narrada
os insultos, as ofensas, as humilhações que Golias faz para o exército israelita. Como ele era um campeão, né? Ele é como se fosse um peso pesado de MMA, Isso. ou Conan, ou algum, né? Algum elemento assim dos nossos dias. Os israelitas não tinham coragem de enfrentá-lo nessa batalha singular. Ele era muito forte, era considerado um gigante, né? Um grande atleta. Então ele insultava e os israelitas se acovardavam, né? Ninguém teria condição de enfrentar aquele gigante. Aqui, deixa eu só cortar um pouquinho, aqui no capítulo 17, no versículo então 44, vai dizer que o filisteu vai dizer para Davi: vem cá e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Provocando aquele menininho, né? E Davi responde na mesma moeda. E Davi retruca: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, venho a ti em nome de Yahvé dos exércitos, o Deus das linhas de Israel que desafiastes. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos e eu te ferirei e te deceparei a cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do acampamento filisteu às aves dos céus e aos animais da terra. E aí prossegue. Então, que belíssimo menino, hein? Que menino danadinho. A força dele, ele queria dizer, né? Não vinha dele, mas vinha de Deus. Ele vai em nome do Senhor dos exércitos. E a força dele não é a força dele, é Deus que vai agir por intermédio dele. E, de fato, é isso que acontece, né? E nessa luta é interessante que Saul fica pasmado com aquilo. Fala, como que você vai enfrentar? Olha lá o tamanho da couraça, a armadura. E ainda Saul tenta colocar a própria armadura em Davi, mas ele era muito pequeno e aquilo ficava desajeitado. E ele foi sem armadura, sem nada, apenas com a funda dele, né? 5 pedrinhas do riacho. Isso assim tem um simbolismo muito grande quando fala das 5 pedrinhas do riacho, né? Hoje em dia, o que seriam para nós essas pedras na luta contra o Golias, né, que está aí no mundo, a opressão? O que seriam, né, essas 5 pedrinhas, né? A oração, né, a palavra de Deus, os sacramentos, devoção, né, devoção a Nossa Senhora, constante confissão, né? Poderíamos enumerar simbolicamente para nós hoje essas 5 pedras do riacho. Então, com essas pedrinhas lisas do riacho, porque trabalhado pela água, né? Aí tem também esse sentido. A água sempre representa o Espírito de Deus. Então elas são lisas, trabalhada pelas águas. Com a sua funda, ele enfrenta, então, em nome do Senhor dos Exércitos, o Golias e vence. E vence. E aí, nessa batalha singular... Na primeira pedra. Na primeira pedra, não precisou nem usar as 5. Né? Na primeira pedra, ele acerta a fronte, né, do Golias, e esse já cai ali na hora. Faz o que disse que ia fazer, né? E com a própria espada do Golias, corta a cabeça e pronto, está vencida essa batalha que foi proposta pelos próprios filisteus, né? Então aí começa a se mostrar então a ação de Deus na vida de Davi, que tinha um coração segundo Deus. Então ele tinha aí, em primeiro lugar, que sobressai a fé, essa fé inabalável que Davi tinha no Senhor dos Exércitos, que é Deus. E daí vem as consequências, né? No início do capítulo 18, Ana. Eu queria fazer o seguinte, eu vou pedir um pequeno intervalo, rapidíssimo, voltamos daqui a pouquinho, porque nós já vamos entrar com as consequências desse brilhante ato de Davi sobre Saul. Já voltamos. Queridos, voltamos. Estamos aqui ainda estudando 1 Samuel. Abram aí no capítulo 18, quem já está acompanhando conosco, vai estar na leitura do versículo 6 até o 9. Para nós entendermos essa questão da possível inveja que vai brotar no coração de Saul com Davi começando a surgir, certo?
já houve a guerra do Davi, né, contra Golias. E agora vamos então acompanhar esse trecho que vai dizer: quando eles voltavam junto com Davi, depois de este ter matado o filisteu, as mulheres vinham de todas as cidades de Israel para cantar e dançar na presença do rei Saul, com tambores e alegria e ao som de sistros. As mulheres se divertiam e cantavam dizendo: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então Saul se indignou e ficou muito irritado e disse: a Davi deram 10.000, mas a mim só 1.000. Que mais lhes falta senão a realeza? Desse dia em diante, Saul sentiu inveja de Davi. Coisa que está presente no coração de todo ser humano, né, padre? Desde Abel e Caim. Desde Abel e Caim. E continua presente em nós, né? Então aqui narra, por causa da vitória de Davi sobre o filisteu, Golias, essa aclamação, né? Principalmente das mulheres nesse cântico, e depois também do povo em geral, né, que começou a ver o sucesso de Davi. Como nós falamos, ele recebe o espírito de Javé, todas as suas coisas, os seus empreendimentos vão muito bem, enquanto que o Saul vai cada vez pior, né? E aqui esse espírito mau que faz as coisas de Davi irem cada vez pior, está nisso aqui também, né? A inveja que ele sente e já pressente, né, que Davi pode tomar a sua realeza, que não seria tanto por iniciativa de Davi, seria em primeiro lugar pela unção de Javé, não é? Mas também porque o povo começa a considerar Davi, ter mais estima por Davi do que por Saul. Certo. Então daí começa uma história longa, né, da perseguição de Saul em cima de Davi, encarniçada, né, e que várias vezes se tenta uma paz, né, uma reconciliação entre os dois, mas não tem jeito, o Saul continua então perseguindo muito a ele, né, até culminar lá na frente, que a gente vai ver ainda, quando realmente acontece que não é o descendente de Saul que assume, mas é Davi mesmo que vai se tornar o segundo rei de Israel. Aqui a gente precisa então ter essa visão dessa perseguição, mas antes, né, da gente ver algumas coisas mais importantes, citar duas coisas que vão ajudar a Davi. Primeiro, dois filhos do próprio Saul que também sentem amor, muita simpatia por Davi nessa sua bênção que recebeu. A primeira seria a filha, então, a segunda filha de Saul, chamada Micol. Quando existe aquele desafio, se quiserem depois em casa ler, né? Quando existe aquele desafio de Golias, né, contra Saul, existe lá que estão procurando quem é que vai enfrentar o Golias, que ninguém queria, mas dá uma recompensa, promete uma recompensa a quem enfrentasse. Dentro da recompensa estaria dar em casamento uma das filhas do rei. Certo. Então, daí essa Micol é a segunda filha que se apaixona por Davi e Saul, então, cumprindo a promessa, entrega em casamento a ela. Vai ser uma das que vai, então, prevenir Davi de que o pai quer matá-lo e facilita uma das fugas que faz. E o outro, filho de Saul, no caso, né, a filha Micol, e o filho Jonatas, que a Bíblia descreve a amizade entre eles assim com palavras profundíssimas. Foi um amor muito forte, né, de Jonatas por ele, a ponto até mesmo de Jonatas estar disposto a dar a sua vida para salvá-lo também das perseguições do pai, né? Também ele vai prevenir, vai fazer todo... Na hora que o Jonatas percebe, né, que o pai está armando um convite, faz um convite a Davi para ir jantar com ele, já era genro, né? Mas que a coisa tá feia, então o Jonatas previne a Davi: não vá, né? Vamos dizer que você foi fazer outro compromisso importante, que no caso seria oferecer um sacrifício junto com a tribo dele, com o clã dele, não vá nesse jantar, eu vou, né, sondar como é que está o pai e depois eu te falo. Daí combinaram, Davi ficou escondido num determinado lugar que eles marcaram, e depois desse jantar, realmente, né, Saul ficou, no segundo, aliás, né, foram 2 vezes que convidou. Na segunda vez que Davi faltou,
o Saul ficou enraivecido, porque estava esperando, né, tê-lo ali nas suas mãos para matar, e Jonatas vai dizer, olha, foge, vai embora, porque a coisa está feia mesmo, tá? Então, se esconda, não apareça, até que as coisas possam ser consertadas. Seguindo aqui, no capítulo 27, nós vamos ver então Davi entre os filisteus, e tem um detalhe aqui que Davi vai se tornar vassalo de Aquis, e eu queria ler esse trecho que vai do versículo 5 até o 12. Vai dizer assim, Davi diz a Aquis, rogo-te que, se encontrei graça aos teus olhos, seja-me concedido um lugar numa das cidades do campo onde possa morar, porque continuaria o teu servo morando contigo na cidade real? No mesmo dia, Aquis lhe deu Ciseleg. É por isso que Ciseleg pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. O tempo em que Davi permaneceu no território dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi e os seus homens faziam incursões contra os Gessuritas, os Gerzitas e os Amalecitas, tribos que habitam a região que vai de Telém, na direção de Sur, até a terra do Egito. Davi devastava a terra, não deixava com vida nem homem nem mulher, arrebatava ovelhas e vacas, jumentos e camelos, e roupa, e retornava com tudo a Aquis. Quando Aquis perguntava onde foi a incursão hoje, Davi respondia que tinha sido contra Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jerameel, ou Neguebe dos Quenitas. Davi não deixava sua vida, nem homem nem mulher não deixava com vida, nem homem nem mulher que trouxesse a Gate, para que ninguém ficasse para acusá-lo, dizendo, aí está o que fez Davi. Assim foi o comportamento dele todo o tempo em que esteve no território dos filisteus. Aquis confiava em Davi e dizia, ele se tornou odioso a todo o Israel, seu próprio povo, e por isso continuará para sempre meu servo. Aqui nós estamos vendo aqui já Davi tentando se tornar reconhecido, fazendo seu trabalho, e as dificuldades continuam porque ele obedece exatamente aquilo que o coração do Senhor lhe orienta, né? E ele passa fio de espada o que ele encontra, não é isso, o diácono? Sim, e podemos dizer que Davi, ele formou ali um pequeno exército de mercenários, e ele se pôs a serviço do inimigo, a serviço dos filisteus. É interessante que nesses saques ele saqueava outras regiões, não dos próprios judeus, mas apresentava para o Aquis como se ele tivesse saqueado os judeus, porque ele tinha dentro de si uma lealdade aos seus irmãos, não é? E ele estava fugindo do rei Saul. Ele foi, de certa maneira, forçado a fazer isso, né? E esse próprio exército de mercenários, lá na frente, vai ajudá-lo a se tornar, então, o rei de Israel, né? E ele praticava algo parecido com o nosso cangaço, né? No Nordeste, no século passado, e que o Lampião trabalhava para certos senhores, tinha lá seu pequeno exército e saqueava, e matava, e roubava. E Davi fazia isso, dentro da sua ambiguidade, né? Embora ele tivesse um coração voltado a Deus, conforme Deus, ele tinha também essas suas ambiguidades. E aí, a serviço do filisteu, com esse pequeno exército que ele tinha, ele praticava uma espécie de cangaço, né? Lá na Palestina, e aí ele matava, roubava e não deixava sobrevivente. Por quê? Como ele tinha essa artimanha de poupar os dele, que eram de Israel, então não podia ficar sobrevivente nenhum, porque esses sobreviventes podiam entregá-lo para o rei Aquis. Falar, tá vendo? Esse Davi aí que você contratou, ele está matando e roubando gente do seu próprio povo. Então ele tinha essas artimanhas, essas estratégias de sobrevivência, podemos dizer assim. Muito bem, a gente vê que um menino, coitado, saído do rebanho, cheirando a ovelha, teve que se portar como
um cangaceiro, digamos assim, que nem o diácono falou, como um guerreiro que matava, que roubava, que articulava, né? Ele perseguia, né, matava todo mundo e com isso aí ia criando também a sua fama toda, né? Que depois o torna, ao contrário do que pensa Quis, né? Que pensa que está atacando o seu próprio povo, mas ao contrário, ele se torna mais ainda admirado pelos judeus, né, que vão depois querê-lo como rei, né? Mas é até deprimente a gente ler esse tipo de narrativa, né? Quer dizer, exterminava mesmo, né? Não podia deixar ficar nada para trás. As pessoas, né, pensando no seu interesse. A gente tem que dizer isso também, né? Tá cumprindo alguma coisa de Deus? Talvez o Antigo Testamento possa nos dizer assim, mas era em seu interesse, como chefe de um bando, né? E visando o seu futuro para se enriquecer e se safar bem dessa situação, né? Muito bem. Nós vamos interromper hoje o nosso programa, inclusive sem concluir ainda a história de Davi, porque a história de Davi ainda vai render muita conversa e nós vamos convidá-lo a estar conosco no nosso próximo programa de Páginas da Bíblia, finalizando então a grande obra, o grande trabalho, os grandes feitos de Davi, fechando então essa belíssima história desse personagem admirado e que deixou para nós tantas lições de vida. Eu agradeço aqui a presença do nosso padre Carlos Botura, nosso diácono José Carlos e a presença de todos vocês, o estudo de hoje, e pedindo que continuem então até lá com o final de Davi. Fiquem com Deus, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.